Olá, sou Otávio Pedersoli e, juntamente com Marcelo Orsini, estamos estudando a obra O Consolador, psicografia de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito de Emmanuel. A convite do grupo da Fraternidade Espírita Irmã Sheila de Belo Horizonte, estamos estudando todas as questões que foram submetidas a Emmanuel. E hoje já trataremos da última parte do livro, Religião, mais especificamente, questões sobre o Evangelho e sobre os ensinamentos. Tudo bem, Marcelo? Tudo bem, Otávio? Vamos começar então pela questão número 302, que é a seguinte: como compreender a afirmativa de Jesus aos judeus: sois deuses? Esse capítulo vai ser muito interessante porque Emmanuel vai fazer esclarecimentos preciosos. Nessa questão, ele começa dizendo o seguinte: em todo homem repousa a partícula da divindade do Criador, com a qual pode a criatura terrestre participar dos poderes sagrados da criação. Então é algo muito sério, né? Emmanuel está dizendo que nós trazemos em nós a semente, a partícula de Deus, e que a gente pode, como diz André Luiz no livro Evolução em Dois Mundos, colaborar. Claro que nós, pelo grau evolutivo ainda um tanto quanto atrasado, colaborar no plano menor, né? Mas à medida que vamos evoluindo e subindo, né, na escada espírita, na escala que Kardec vai estudar nas questões 100 seguintes do Livro dos Espíritos, vamos adquirindo condições de colaborar em plano maior, né? Existem espíritos que estão pensando na construção de planetas, por exemplo. Obviamente que não é o nosso caso, mas dentro da nossa realidade, nós já podemos expressar essa partícula divina que há em nós. E aí Emmanuel continua dizendo o seguinte: o espírito encarnado ainda não ponderou devidamente o conjunto de possibilidades divinas guardadas em suas mãos, dons sagrados, tantas vezes convertidos em elementos de ruína e destruição. Então, ele grifa exatamente isso, que a gente ainda não pensou, né? A nossa ficha ainda não caiu desses talentos que Deus nos empresta. São dons, são possibilidades sagradas, com potencial enorme, e que muitas vezes, por invigilância, a gente transforma em instrumentos de opressão, de destruição, de guerras, enfim. E aí ele conclui: entretanto, os poucos que sabem crescer na sua divindade, pela exemplificação e pelo ensinamento, são cognominados na terra santos e heróis, por afirmarem a sua condição espiritual, sendo justo que todas as criaturas procurem alcançar esses valores, desenvolvendo para o bem, para a luz, a sua natureza divina. Então, aqui ele deixa claro que ainda são poucos os que já se tocaram desse potencial divino que há dentro de todos nós, e que quando isso acontece, o mundo, né, aqui trata como herói e como santo. O que é um tratamento incorreto, né? Porque se a gente coloca alguém num pedestal de santo ou de herói, fica parecendo que a gente não precisa imitar, né? Não, Chico Xavier fez tal coisa, tal testemunho, porque ele era santo. Eu não sou santo, então não preciso fazer. Então é até uma maneira da gente fugir dos nossos deveres de cristãos, colocar certas pessoas na condição de santo ou de herói. E Emmanuel está dizendo que todos nós temos essas sementes, cada um no seu estágio, né? Não é também para a gente querer achar que vamos ser um Bezerra de Menezes, né? Uma irmã Sheila, seria ingenuidade, né? Para não dizer vaidade, orgulho, etc. Mas dentro da nossa condição, podemos expressar
esse potencial divino. Na pergunta 303, então, Marcelo, indagaram para Emmanuel: qual o sentido do ensinamento evangélico? Todos os pecados ser-vos-ão perdoados, menos os que cometerdes contra o Espírito Santo. Bom, Emmanuel esclarece que a aquisição de conhecimento espiritual, com a perfeita noção de nossos deveres, desperta em nosso íntimo a centelha do Espírito Divino que se encontra no âmago de todas as criaturas. Então ele está pressupondo, está nos afirmando que todos nós possuímos uma centelha divina em nosso âmago e que ela pode estar adormecida, mas que ao passo em que nós vamos adquirindo conhecimento espiritual, com a noção dos deveres, das nossas responsabilidades, essa centelha é despertada em nosso íntimo. Aí ele prossegue dizendo: nesse instante, descerra-se à nossa visão profunda o santuário da luz de Deus dentro de nós mesmos, consolidando e orientando as nossas mais legítimas noções de responsabilidade na vida. Ou seja, somente quando acontece esse despertamento, que vem, advém pela aquisição do conhecimento espiritual, é que a nossa visão a respeito da vida passa a ser transformada e que o santuário da luz de Deus, como ele usa essa expressão muito bonita, que está dentro de nós mesmos, ele passa a nos iluminar, a iluminar o nosso íntimo e nos mostrar as legítimas responsabilidades que temos perante a vida. Aí ele começa com algumas observações. Enquanto o homem se desvia ou fraqueja, distante dessa iluminação, seu erro justifica-se, de alguma sorte, pela ignorância, ou pela cegueira. Quer dizer que se nós não aceitarmos, recusarmos ou não obtivermos esse conhecimento espiritual, essa iluminação ficará distante e nós estaremos sujeitos a erros que estarão justificados por ignorância, por desconhecimento ou por cegueira, por não entendimento do processo. Aí vem a conclusão, que é uma conclusão muito bela. Ele diz assim: todavia, a falta cometida com plena consciência do dever, depois da bênção do conhecimento interior, guardada no coração e no raciocínio, essa significa, aí ele ressalta, o pecado contra o Espírito Santo, porque a alma humana estará, então, contra si mesma, repudiando as suas divinas possibilidades. É lógico, portanto, que esses erros são os mais graves da vida, porque consistem no desprezo dos homens pela expressão de Deus que habita neles. Então, primeiro, o mentor explicou a falta cometida pela ignorância ou pela cegueira, pelo desconhecimento. Mas a partir do momento que nós temos a bênção do conhecimento interior, que é chegado para nós a explicação da lei de Deus, das suas nuances, dos nossos deveres para com nós mesmos, para com o próximo e para com o próprio Deus, então qualquer deslize significa o pecado contra o Espírito Santo. É uma expressão que foi utilizada, no Novo Testamento, porque, segundo Emmanuel, esse erro vai indicar que a alma, nosso espírito, estará repudiando as próprias possibilidades divinas e que são os erros mais graves que podem ser cometidos, porque eles implicam no nosso desprezo pela expressão de Deus que está em nós. Então é um erro gravíssimo. Por isso nós concluímos, com nossas próprias palavras, sobre a importância de nós adquirirmos conhecimento espiritual. É importante que o homem caminhe nessa direção através da leitura ou através da audição, de estudos, de palestras, para adquirir esse conhecimento, justamente para que
o homem saiba exatamente aquilo que ele deve cumprir, quais são as suas responsabilidades para evitar esses tais pecados contra o Espírito Santo. Aí, Otávio, para você vem a questão 304. Qual o espírito destas letras? Dois pontos. Não cuideis que vim trazer a paz à terra, não vim trazer a paz, mas a espada. Vamos ver. Emmanuel diz assim: todos os símbolos do Evangelho, dado o meio em que desabrocharam, são quase sempre fortes e incisivos. Então, primeiro, o Evangelho está repleto de simbolismos, de parábolas, de metáforas. Não podemos interpretar o Evangelho ao pé da letra, com análises superficiais, né? Jesus fala: se a sua mão é motivo de pecado, corta fora. Ora, será que Jesus está querendo que alguém corte a mão fora? Evidentemente que não. Essa é uma mais óbvia, mas outras tantas passagens, nós sempre temos que lembrar que existe um simbolismo, e muitas vezes, pela didática do mestre, um simbolismo forte, né? Vigoroso. Ele estava falando para pescadores, para donas de casa, a maioria das pessoas analfabetas, então ele tinha uma metodologia, uma didática de um espírito puro. Jesus não vinha trazer ao mundo a palavra de contemporização com as fraquezas do homem, mas a centelha de luz para que a criatura humana se iluminasse para os planos divinos. Então, Jesus não veio aqui fazer média com o imperador romano, com o senador, não veio contemporizar, não, tá tudo bem, tá tudo certo. Não. Jesus, sem agredir consciências, ele veio nos trazer a verdade límpida, né? As palavras de vida eterna, sem ficar ali enxugando gelo, né? Tampando o sol com a peneira. Ele era assertivo, ele era, quando a audiência permitia, né? Por exemplo, quando ele falava para o colégio dos 12 apóstolos, né? Ele, às vezes, explicava algo que para a multidão ele não podia, senão ninguém ia entender nada. E a lição sublime do Cristo, ainda e sempre, pode ser conhecida como a espada renovadora, com a qual deve o homem lutar consigo mesmo, extirpando os velhos inimigos do seu coração, sempre capitaneados pela ignorância, pela vaidade, pelo egoísmo e pelo orgulho. Então, quando Jesus expulsou, né, os vendilhões no templo, ou aqui agora, quando ele diz não vim trazer a espada, alguns, ou por ignorância, ou até em alguns casos por má fé, acham que Jesus está pregando a violência, o uso da força, e não é nada disso, né? Jesus não usa violência, ele usa o tempo. Então, essa espada é um símbolo para a nossa luta íntima. Não é para eu sair aqui esgrimando com o Marcelo. É para eu esgrimar com o meu orgulho, com a minha vaidade, com o meu egoísmo e com a minha própria ignorância. E é interessante que a imagem da cruz, né, a crucificação, não deixa de ser também, de despertar a nossa reflexão, como uma espada fincada na terra, né? Na terra do nosso próprio coração, para a gente trabalhar dentro de nós o sacrifício, o testemunho, porque esse quarteto aqui que Emmanuel está dizendo, ele é muito perigoso. O tal da ignorância, da vaidade, do egoísmo e do orgulho, precisamos de uma espada afiada mesmo para fazer essa faxina íntima, porque senão a gente fica contemporizando conosco mesmo, né? Enxergando nos outros, ó, fulano de tal é tão vaidoso, né? Sem perceber, como diz Emmanuel no Pensamento e Vida, né, que é outro livro importante, que se eu estou vendo a vaidade ali no Marcelo,
É porque, na verdade, essa vaidade ela é minha, né? O óculos é meu, não é dele. Então, é uma reflexão muito importante. Seguindo, então, na questão 305, Marcelo, a afirmativa do mestre, porque eu vim pôr em dissensão o filho contra seu pai, a filha contra sua mãe e a nora contra a sua sogra. Como deve ser compreendida em espírito e verdade? Realmente, né, Otávio, uma frase que nos confunde, né, o pensamento. Jesus dizer que veio colocar em dissensão filho contra pai, filha contra mãe, nora contra sogra. Emmanuel vai esclarecer e o faz muito bem. Segundo ele, ainda aqui nós temos que considerar a feição antiga do hebraico, com sua maneira vigorosa de expressão. Então, ele coloca uma carga de explicação desse movimento que parece um duelo, um debate, uma disputa entre familiares, como a forma de expressão pela língua hebraica. E ele completa dizendo o seguinte: seria absurdo admitir que o Senhor, Jesus, viesse estabelecer a perturbação no sagrado instituto da família humana, nas suas elevadas expressões afetivas, mas sim que os seus ensinamentos consoladores seriam o fermento divino das opiniões, estabelecendo os movimentos naturais das ideias renovadoras, fazendo luz no íntimo de cada um, pelo esforço próprio, para a felicidade de todos os corações. Então, nas palavras sábias de Emmanuel, essa expressão nada mais quis dizer que o pensamento de Jesus, a expressão dos ensinos de Jesus, muitas vezes provocava o que ele chamou de fermento das opiniões, ou seja, as pessoas raciocinando, tentando, procurando entender o seu significado e entrando em discussão para poderem descobrir ou compreender o verdadeiro caminho, né? O caminho da ascendência espiritual, o caminho da luz. E na verdade, nós o fazemos até hoje, né? Até hoje, Jesus, nesse sentido, nos coloca nessa, entre aspas, benéfica disputa de pai com filho, de nora com sogra, nesse simbolismo que significa que muitas vezes nós trocamos opiniões, às vezes até vigorosas, com amigos, pode ser com adversários, mas no sentido do nosso próprio aprendizado, da nossa compreensão do ensinamento. Então, às vezes, para que, digamos assim, o rio encontre o curso mais tranquilo, ele tem que passar por terrenos pedregosos, ele precisa se desviar de obstáculos, e nós compreendemos, então, ser uma ação benéfica para a humanidade, tentar, através desse pensamento, troca de pensamentos, troca de argumentos, encontrar o caminho correto, né? O caminho iluminado para os ensinamentos eternos do Mestre Jesus, que é o Cristo de Deus. Otávio, na questão 306, encontramos: e tudo o que pedirdes na oração, crendo, recebereis. Esse preceito do mestre tem aplicação igualmente no que se refere aos bens materiais? Interessantíssima pergunta, né? O seja feita a vossa vontade da oração comum constitui nosso pedido geral a Deus, cuja providência, através dos seus mensageiros, nos proverá o espírito ou a condição de vida do mais útil, conveniente e necessário ao nosso progresso espiritual, para a sabedoria e para o amor. Então, quando a gente ora o Pai Nosso, todos nós falamos, né? Seja feita a vossa vontade. Mas cá para nós, muitas vezes a gente fala isso no movimento labial, né? Então, Kardec, ao estudar a lei de adoração, na terceira parte do Livro dos Espíritos, vai nos esclarecer, através das respostas dos espíritos, que
Orar, adorar a Deus, não é um movimento de lábio. Então a gente fala, seja feita a vossa vontade, mas o que a gente quer mesmo é que Deus atenda às nossas vontades. Então, se a vontade de Deus diverge da nossa, não raro a gente faz greve, faz birra, né? E Emmanuel está dizendo aqui que a providência divina, através dos prepostos, né, dos mensageiros de Deus, eles sabem o que é melhor para nós, com muito mais amor e sabedoria do que nós próprios. Então, o que eles nos dão? Ele disse aqui, o mais útil, o mais conveniente e o mais necessário. Nem sempre é o que a gente quer. Exemplo, eu estou pedindo a Deus para passar num concurso para juiz. E aí estudo 10 anos e não passo. Parece que é uma coisa ruim, né? Parece que Deus não ouviu as minhas orações. Mas futuramente eu posso vir a descobrir, é um exemplo hipotético, que na verdade foi uma bênção. Porque eu tenho 10 encarnações no passado que eu estou abusando da autoridade. Então, se eu passo num concurso para juiz, provavelmente eu iria abusar pela 11ª vez da autoridade. Então, a espiritualidade não deixa isso acontecer, por mais que eu estude, para o meu próprio bem. Então, é isso que Emmanuel está querendo dizer aqui, quando a justiça divina sempre vai nos dar o mais útil, o mais conveniente e o necessário ao nosso progresso. E aí ele conclui, o que o homem não deve esquecer, em todos os sentidos e circunstâncias da vida, é a prece do trabalho e da dedicação, no santuário da existência, das lutas purificadoras, porque Jesus abençoará as suas realizações de esforço sincero. Então, esse trecho aqui ele é muito consolador, né? Por um lado, Emmanuel está dizendo, ó, orar é importante, é fundamental, né? Seja para louvar a Deus, seja para agradecer tantas bênçãos que a gente tem, seja para pedir, a gente pode pedir, não tem problema nenhum. Mas que a gente não se esqueça da prece do trabalho, né? Ele usa uma linguagem até um pouquinho poética para dizer: orar é fundamental, mas trabalhar também é imprescindível. Lembrando que trabalho é qualquer ocupação útil, né? Então, que a gente não se esqueça de fazer a nossa parte, porque nós, inclusive os espíritas, né? Às vezes a gente quer terceirizar para os espíritos uma responsabilidade, uma tarefa que é nossa. Então, eu vou lá e peço 5 orientações espirituais em reuniões mediúnicas. Quando eu já estou careca de saber o que eu tenho que fazer, então posso usar esse recurso? Claro que eu posso. Os espíritos estão apostos para nos ajudar. Mas cuidado para a gente não terceirizar, né? Aquela parte que é nossa, seja de reflexão, seja de trabalho. E o consolo vem quando Emmanuel deixa claro: Jesus sempre abençoa o nosso esforço sincero. Nem sempre nos dando o que a gente pediu, mas sempre nos dando o que é melhor para nós. Pergunta 307, Marcelo. Por que disse Jesus que o escândalo é necessário, mas ai daquele por quem o escândalo vier? A palavra escândalo nos confunde, né? Porque ela tem um significado no dia a dia da nossa vida um pouco diferente, né? Uma notícia assim que provoca um certo estardalhaço, mas aqui tem um sentido diferente. Emmanuel diz assim: num plano de vida onde quase todos se encontram pelo escândalo que praticaram no pretérito, é justo que o mesmo escândalo seja necessário como elemento de expiação, de prova ou de aprendizado, porque aos homens falta ainda aquele amor que cobre a multidão dos pecados. Então, nesse sentido, nós vemos que a palavra escândalo está associada ao erro cometido contra a lei de Deus, que justamente vai ser elemento
de expiação, ou seja, de faltas cometidas no passado, de provas, que são novas propostas que Deus coloca à nossa frente, novas dificuldades para aferir os nossos méritos ou para o nosso aprendizado. Então, o escândalo é necessário nessa etapa de evolução que nós nos encontramos aqui no planeta Terra, porque, segundo Emmanuel, nos falta aquele amor, o amor pleno, como está na carta de Pedro, né? O amor que cobre a multidão dos pecados. Ainda não alcançamos esse patamar. Então, Emmanuel prossegue dizendo que as palavras do ensinamento do Mestre ajustam-se, portanto, de maneira perfeita à situação dos encarnados no mundo, sendo lastimáveis os que não vigiam, por se tornarem, desse modo, instrumentos de tentação nas suas quedas constantes através dos longos caminhos. Ou seja, está muito perfeito essa forma como Jesus colocou o seu ensinamento, porque a nossa condição de encarnados no mundo implica muitas vezes que nós não exercemos a vigilância sobre os nossos atos e pensamentos. Então nós continuamos incutidos em erros, envolvidos com equívocos diante da lei de Deus, burlando a lei divina, e assim nós nos tornamos esses elementos de tentação em queda constante. E é justamente através dessas quedas, dessas nossas falhas, que muitas vezes nós provocamos certos erros, certos escândalos, que vão se ajustar às necessidades de reparação de outras pessoas. Ou seja, muitas vezes, uma falta que nós cometemos impensadamente, aquele que vai receber a falta está sendo objeto de reparação para a pessoa que é nossa vítima, digamos assim. Por isso o escândalo ele é necessário, porque ele está ajustado ao patamar evolutivo do planeta Terra nesse instante. Mas, ai daquele por quem o escândalo vier. Ou seja, não devemos provocar faltas contra os semelhantes pensando que eles merecem, porque eles têm que reparar seus erros e nós seremos esses agentes. Aí nós ficaremos, na verdade, devedores de qualquer forma e vamos complicar a situação para nós próprios. Jesus apenas explica essa situação, né, essa condição do escândalo, do erro e da reparação no nível evolutivo do planeta Terra. Na questão 308, Otávio, as palavras de João: a luz brilha nas trevas e as trevas não a compreenderam, tiveram aplicação somente quando da exemplificação do Cristo, há 2000 anos, ou essa aplicação é extensiva à nossa era? João também traz muitos símbolos, né? Vamos ver aqui a resposta de Emmanuel. As palavras do apóstolo referiam-se à sua época. Todavia, o simbolismo evangélico do seu enunciado estende-se aos tempos modernos, nos quais a lição do Senhor permanece incompreendida para a maioria dos corações, que persistem em não ver a luz, fugindo à verdade. Emmanuel nos deu essa resposta em 1940. Então já tem aí, daqui a pouco faz 100 anos, né? Mas, infelizmente, tanto as palavras de João quanto as de Emmanuel, em 1940, né, permanecem plenamente válidas. Ou seja, a maioria de nós, a maioria dos corações, ainda insistimos em repetir os mesmos erros. Inclusive os cristãos, né? Nos lembramos daquela passagem do livro A Vida Escreve, quando Hilário Silva nos conta um desdobramento de Eurípides Barçanufo. Não vou contar aqui o capítulo, mas vou deixar aí uma sugestão de leitura, porque tem tudo a ver aqui com essa resposta. Quem lê vai entender por que estou dizendo isso.
Então, nós ainda hoje, em pleno 2024, muitas vezes vivenciamos um cristianismo sem Cristo, né? Um paradoxo completo. Falamos que somos cristãos, né? Vou à missa ao domingo, ou vou à casa espírita. Às vezes faço a campanha do quilo, tomo um passe. Pronto, paguei meu dízimo, cumpri minha tarefa, agora o resto da semana. Não, agora eu sou eu mesmo, né? Impaciente, intolerante, agressivo, invejoso e por aí vai. Emmanuel vai nos dizer no prefácio do livro Caminho, Verdade e Vida: não existe linha divisória entre o templo e a oficina. Então, que a gente comece a abrir os olhos para enxergar a luz do Evangelho no cotidiano, no nosso dia a dia, com o cônjuge, com o filho, com o chefe, com o colega de trabalho, com o vizinho, para que essas palavras de João não se apliquem, né, a nós por mais tempo. Pergunta 309. Em que sentido devemos interpretar as sentenças de João Batista? A quem pertence a esposa é o esposo, mas o amigo do esposo, que com ele está e ouve, muito se regozija por ouvir a voz do esposo, pois este gozo eu agora experimento. É preciso que ele cresça e que eu diminua. Nós encontramos essa passagem no 3º capítulo do Evangelho de João, versículos 29 e 30. Emmanuel esclarece que o esposo da humanidade terrestre é Jesus Cristo, o mesmo Cordeiro de Deus que arranca as almas humanas dos caminhos escusos da impenitência. O amigo do esposo é o seu precursor, ou seja, o próprio João Batista, cuja expressão humana deveria desaparecer, a fim de que Jesus resplandecesse para o mundo inteiro no seu evangelho de verdade e vida. Então, como reforço ao esclarecimento, nós encontramos em João, no capítulo 22, o seguinte: foi Jesus com seus discípulos para a terra da Judéia e ali se demorava com eles e batizava. Então, o evangelho de João, nesse trecho, informa que Jesus estava na Judéia com alguns discípulos e estava praticando o mesmo batismo de João. Mas no capítulo 4 de João, no versículo 2, fica esclarecido que não era Jesus quem batizava, mas apenas os seus discípulos. Bom, a palavra batizado no sentido católico, né? Nós podemos traduzir no Espiritismo como mergulhava, naquele ritual de limpeza simbólico, né? A limpeza material simbolizando a limpeza do espírito. Mas dessa atuação de Jesus, na verdade, e de seus discípulos, nasceu uma disputa de ciúmes entre os discípulos de João e um judeu lá, que seria o Cristo. O assunto era, então, a purificação, um rito que os fariseus tanto prezavam e que salientavam a parte material, como nós explicamos, ao passo que Jesus sublinhava o lado espiritual. Então, os discípulos de João repararam na ascendência cada vez maior de Jesus sobre o povo, em prejuízo de João. Daí veio o ciúme. E vão fazer queixa ao seu rabi, vão se queixar com João. Embora reconhecessem que Jesus estivera com João além do Jordão, está no capítulo 1, versículo 28, e que o Batista dera testemunho em favor dele, como está no capítulo 1, versículo 32, no entanto, a causa do ciúme se manifesta contra toda a lógica. Ele está a batizar e todo mundo vai a ele. Então era a expectativa, né? A expectativa era suscitar um protesto. Vou repetir. Então a expectativa era suscitar um protesto enraivecido de João por uma concorrência desleal. Quer dizer, Jesus tendo ascendência com o povo e batizando no lugar de João. Então é uma cena extremamente humana essa, natural, né? O ciúme, os seguidores se revoltando contra Jesus por causa disso.
Mas o próprio Jesus apresenta uma alegoria que é bastante elucidativa, que é justamente essa que o Otávio leu. Num casamento, é o noivo que vai possuir a esposa. No entanto, o amigo do noivo se alegra ao sentir a sua alegria de que ele participa integralmente. Então, João é o amigo que está radiante com a vitória de Jesus, que é o esposo, e não o concorrente que se entristece por ficar para trás. Essa alegria, ela atinge um grau máximo, pois é mesmo necessário que ele, Jesus, cresça aos olhos do povo, né? E que João Batista vá se afastando aos poucos. É necessário que ele cresça, o Cristo, e que eu diminua. O próprio Batista reconheceu que o seu papel deveria ser o de se afastar. Então, é como a estrela d'alva, né, que anuncia o sol e depois se empalidece e morre para deixar que o astro-rei envolva e fecunde a terra com seu esplendor. Muito bonita essa passagem, né? Então, Otávio, 310, a transfiguração do Senhor é também um símbolo para a humanidade? A transfiguração, quando Jesus sobe, né, ao monte com Pedro, Tiago e João, e o evangelista fala que o seu rosto ficou como o sol, né? Sua veste como a luz, e ele tem ali ao seu lado, inclusive, os espíritos, né? De Moisés e de Elias, quer dizer, um fenômeno ali claramente mediúnico, né? Que a doutrina espírita vai explicar em detalhes. Então, a pergunta é sobre essa passagem. Isso também é um símbolo para todos nós, aqui, alunos do planeta Terra? Emmanuel responde: todas as expressões do Evangelho possuem uma significação divina. E no Tabor, contemplamos a grande lição de que o homem deve viver a sua existência no mundo sabendo que pertence ao céu, por sua sagrada origem, sendo indispensável desse modo que se desmaterialize a todos os instantes, para que se desenvolva em amor e sabedoria, na sagrada exteriorização da virtude celeste, cujos germes lhe dormitam no coração. Então, é uma lição que a gente ainda não aprendeu, né? E que a doutrina espírita vai nos ajudar a compreender. Nós não somos da terra, né? Nós não somos terráqueos. Nós somos espíritos imortais. Não podemos viver esta encarnação esquecendo disso. Claro, estamos no mundo, estamos encarnados, precisamos de dinheiro, de bens materiais, obviamente, mas nós não somos esses corpos de carne. Então tem que haver uma proporcionalidade. Eu não posso, sabendo que eu sou um espírito imortal, dedicar 99% do meu tempo, da minha energia, da minha reencarnação aos assuntos da vida material. Seria uma loucura isso. É isso que Emmanuel está dizendo. É necessário que a gente vá se desmaterializando. Então, o simbolismo da transfiguração, né, da aparição de Moisés e de Elias, para nos lembrar, e Jesus só levou 3 apóstolos, né, para aquele encontro ali transcendental, para nos lembrar que nós somos espíritos, nós não somos corpos de carne. Nossos corpos são instrumentos, são um violão, mas nós não somos o violão, nós somos o violonista. Então, é um simbolismo também para refletirmos profundamente. Última pergunta, Marcelo, deste nosso episódio, questão 311. Qual o sentido da afirmativa do texto sagrado acerca de Jesus? Não tendo Deus querido sacrifício, nem oblata, lhe formou um corpo. Nós encontramos essa passagem em Hebreus, capítulo 10, versículo 5. Emmanuel explica que, para Deus,
O mundo não mais deveria persistir no velho costume de sacrificar nos altares materiais em seu nome, razão por que enviou aos homens a palavra do Cristo, a fim de que a humanidade aprendesse a sacrificar no altar do coração, na ascensão divina dos sentimentos para o seu amor. Era a velha prática dos adoradores antigos, daqueles que praticavam a troca, o intercâmbio com a divindade dessa forma. Entregavam um ser vivo ao sacrifício, geralmente um animal, muitas vezes entregavam oferendas, flores, frutos, seja lá o que for das suas colheitas, em troca de um benefício divino. Nós encontramos no Velho Testamento, já em Oséias, no capítulo 6, versículo 6, uma afirmativa que Jesus repetiu depois em Mateus, no capítulo 9 e no capítulo 12. Em Oséias está assim: porque eu quero a misericórdia e não o sacrifício, e o conhecimento de Deus mais do que os holocaustos. Então isso já está lá nas Escrituras antigas, no Antigo Testamento, e Jesus veio repetir em Mateus 9:13 e em Mateus 12:7, para quem gosta de referências. Misericórdia eu quero, sacrifício não. Então, o esforço da humanidade devia estar voltado para as questões do sentimento, questões divinas, e não para sacrifícios materiais que precisam ser superados. E ainda hoje nós sabemos que muitas pessoas se atêm a essas questões de oferendas e de sacrifícios, às vezes até com autoflagelação, para poderem obter graças divinas, quando, na verdade, a graça que interessa a Deus é o nosso esforço de transformação, é a compreensão da sua lei através do estudo e da prática, né, da nossa meditação e da prática da sua lei, para que a gente consiga, então, ascender aos planos superiores e realmente agradar a nossa paternidade legítima, que é Deus. Assim, meus irmãos, nós encerramos este vídeo nesta oportunidade e prosseguiremos ainda com esse tema no capítulo seguinte. Muita paz a todos.